Graça e paz, meus irmãos, que a paz de Cristo, nosso Senhor, esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Estou passando aqui para compartilhar com vocês um pouco do que a gente viu em nosso primeiro encontro dos Homens de Coragem, na Igreja Presbiteriana, Pastor Flávio, de Casa Branca, para vocês aí que foram, eu acredito que tenha sido uma bênção, foi muito gratificante a mensagem do nosso irmão. Então eu queria compartilhar com vocês aí do meu grupo algumas coisas que eu pude aprender ali e quero reforçar com vocês aí, amém? No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 1 ao 30, vem falar sobre a história de um rei, o rei Josafá, que era o rei de Judá, um homem que governava um povo inteiro e que em certo momento se viu encurralado pelas circunstâncias do que estava acontecendo naquele momento, Estava ali cercado, seu reino estava cercado por muitos guerreiros, diversos guerreiros que queriam ali exatamente tomar o reinado dele, tomar seu povo, tomar seu reinado. Então a gente pôde ver ontem que aquele homem, apesar de ser um rei, uma figura humanamente falando ali muito importante, aquele homem como qualquer outro homem, como um homem comum, como nós somos, todos homens, ele teve um sentimento que muitos não, todos nós temos na nossa vida, que se chama medo. Em determinadas circunstâncias das nossas vidas, meus irmãos, a gente sempre passa por um momento de medo, de aflição. E isso faz com que a gente, às vezes, acabe fracassando na nossa missão, O medo nos leva à fragilidade, o medo, às vezes, nos leva a entender que nós não somos aquele homem que a gente imaginava que era, E olhando para aquele rei, a gente vê que ele também teve medo, porque ele estava prestes a perder tudo que ele tinha, tudo que Deus deu a ele até ali. Mas, meus irmãos, ter medo, como muito foi bem dito ontem, não é um problema, desde que você não permaneça nele, Mas ter medo é um sentimento que todo ser humano ele tem em sua vida. E ter medo é normal. Todos nós vamos ter medo um dia de alguma coisa. O grande X da questão é o que nós vamos fazer com esse medo. Voltando lá para a leitura de 2 Crônicas, o rei Josafá, ele nos dá um exemplo muito, mas muito importante do que se fazer, apesar do medo. O rei Josafá, ele se dispõe, lá no versículo 3, 4, a orar, a buscar a Deus e chamar o povo que Deus deu a ele para orar, para buscar a Deus, para pedir socorro a Deus. E ali o que importava para eles não era o medo, mas era saber que eles tinham com quem contar. E você, meu irmão, e eu? Nós também temos medo, nós também temos medo. Mas com que nós temos contado? Com quem nós temos contado? O que tem feito diferença na nossa vida nos momentos de angústia, de medo? Em muitos momentos da nossa vida, passamos por situações que nos fazem ter medo. E em muitas vezes, perdemos a guerra, pois não conseguimos enfrentar o nosso medo. Há situações que nos congelam, que nos param. Há situações que determinam a nossa derrota, às vezes até mesmo sem a gente lutar a guerra. Meus irmãos, o medo é algo terrível na nossa vida. Nós temos medo de pedir perdão. Nós temos medo de assumir os nossos erros. Nós temos medo de perder a nossa família. Nós temos medo de perder o nosso trabalho, nosso emprego. Nós temos medo de perder um filho, uma filha, um ente querido. O medo ele está em todas as partes de nossa vida. A questão é, o que eu temos feito quando o medo bate à nossa porta?
Certa vez eu li um livro onde um escritor disse que perguntou para uma menina, uma jovem, né, uma criança, e disse assim: filha, se o diabo bater na porta do seu coração ou da sua casa, o que você vai fazer? E aquela criança pensou um pouco e disse assim: eu vou pedir para Jesus ir atendê-lo. Aquela criança também teria medo, qualquer um de nós teríamos medo, mas aquela criança foi muito sábia naquele momento. Ela ia mandar Jesus atender. Mais uma vez eu pergunto: o que você tem feito com o medo, com os medos que rondam a sua vida? Meus irmãos, Deus nos fez para sermos homens corajosos e guerreiros, como a gente viu ontem no nosso encontro dos homens de coragem. E muitas vezes nós temos deixado de entender que Deus nos criou para ser, quem Deus nos chamou para ser. E isso tem atrapalhado nossa vida. Então, meus irmãos, eu pergunto: o que fazer diante do medo? O versículo 3 ao 6 de 2 Crônicas, o rei Josafá fez algo que é o que eu disse um pouco atrás, que nós devemos fazer também. É não deixar o medo nos paralisar, nos congelar os nossos pensamentos, a nossa emoção. Ao invés disso, mesmo tendo medo, nós fazer exatamente como ele. Nós buscarmos em Deus, que é dono de toda força, em Deus, que é o Rei dos reis, que governa sobre todas as nações. Ajuda para a nossa vida nesses momentos. Não devemos buscar a Deus só quando a gente se encontra num momento difícil, quando a gente está com medo de algo, não. Isso a gente deve fazer todos os dias da nossa vida. Mas falando especificamente aqui do rei Josafá, que passou por um momento muito difícil, a qual outros exércitos queriam acabar com ele, com seu povo, ele teve uma reação de qualquer homem. Aliás, ele teve um sentimento que qualquer homem tem, medo, mas ele teve uma reação que nem todo homem tem. Aliás, poucos homens têm. E eu, como um homem, hoje, aprendi isso, porque Jesus, como um homem olhando para mim, como Deus olhando para mim, me vendo como um homem, viu que eu também tenho medo e me ensinou sobre isso. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, que o medo não pode te vencer. Você foi feito para vencer o medo. Você vai passar por situações difíceis na sua vida, circunstâncias que vão te levar a ter medo. Sim, você vai passar. No mundo nós teremos aflições, mas nós não podemos perder a guerra para o medo, nem para o desânimo. Nós temos que manter o bom ânimo e reconhecer quem Deus é e quem Ele criou para nós sermos e buscarmos nele. É tão interessante, meus irmãos, que o rei Josafá, mesmo passando por tudo isso, quando ele decidiu buscar a Deus, no versículo 3, diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se encontrou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Veja, ele teve medo. As pessoas que estavam ali com ele com certeza tiveram medo. Todos eram seres humanos, estavam cercados por um exército que queria tragá-los. Todos tiveram medo, mas todos tomaram uma atitude de um grande homem, um homem de coragem. Buscar a Deus. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes nós deixamos de viver uma vida abundante, uma vida de alegria, de satisfação por ter medo de diversas coisas na nossa vida? Quantas vezes nós deixamos de viver um casamento feliz porque temos medo de pedir perdão para nossa esposa, porque cometemos um erro, mas queremos ser o
o homem, o macho da casa, e não temos a coragem de chegar até nossa esposa e pedir perdão, me perdoa pelo que eu fiz, eu errei. E isso vai estragando o nosso casamento, porque a culpa ela permanece, o medo permanece, a insegurança permanece. Enquanto nós não nos colocarmos na presença de Deus, como o rei Josafá fez, nós vamos permanecer no medo de que qualquer hora o exército inimigo nos ataque. Quantas vezes nós deixamos de viver uma vida saudável com os nossos pais, porque em determinado momento nós erramos e tivemos medo de se aproximar dos nossos pais e pedir perdão a eles. Quantas vezes nós ficamos sem falar com um irmão, uma irmã, com um amigo, um grande amigo, com uma pessoa que você amou muito e às vezes ainda ama muito, mas por uma briga, uma discussão qualquer, por qualquer motivo a gente deixa de ter o amor por aquela pessoa e passa a ter um medo. Medo de quê? Medo de pedir perdão para aquela pessoa que a gente tanto ama e dela dizer não. Medo da gente chegar até aquela pessoa e dizer, me perdoa, eu errei. E ela dizer sim, e a gente não saber o que fazer. Meus irmãos, em diversas situações da nossa vida nós teremos medo. Isso é verdade. Mas em todas elas nós temos que ter a certeza de que o Deus que está no céu, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que nos criou, a imagem e a semelhança dele, para sermos homens fortes, homens corajosos, como ele diz a Josué, sede forte e corajoso, não temas, aonde pôr a planta dos teus pés eu estarei contigo. Quando nós entendermos isso, meus irmãos, nós seremos fortes e corajosos para pedir perdão para quem nós magoamos, para dizer um eu te amo para as pessoas a qual nós amamos, mas por medo não temos coragem de dizer, o medo nos congela. Nós deixamos de dizer eu te amo para a pessoa que você ama tanto, mas o medo te congela. Do que nós temos medo, afinal? De ouvir um eu te amo também? Meus irmãos, não tenhamos medo, não tenhamos medo. Tenhamos fé. Tenhamos fé naquele que é poderoso, naquele que é soberano, naquele que nos criou para ser homens corajosos. Tenhamos fé no nosso Senhor. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu não sei qual é o teu medo. Deus sabe. Coloca nos pés dele, meu irmão. Faz como o rei Josafá fez. Faz como o rei Josafá fez naquele momento de tamanha dificuldade a qual ele se encontrava com o seu povo. Vai até a pessoa a qual você magoou, ou a qual te magoou, e busque a Deus e peça perdão para aquela pessoa. Perdoe aquela pessoa que você precisa perdoar, peça perdão para aquela pessoa que você precisa pedir perdão. Busque a Deus, busque a Deus. Peça coragem ao Senhor. Senhor, eu estou com medo de tomar essa decisão de pedir perdão. Eu estou com medo, Senhor, de admitir o meu erro. Senhor, eu estou com medo porque talvez tenha uma consequência. Meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo, tenha fé. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, nesta noite, essa noite abençoada a qual Deus nos deu, como um homem, hoje como um homem de Deus, um homem que crê no Senhor, é hora de abandonar o medo, é hora de buscar a Deus. Você sabe, meu irmão, leia 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 30, e você vai ver que apesar do medo, houve busca, e que através da busca no Senhor, teve vitória. A palavra de Deus diz que o rei Josafá e seu povo ficaram 3 dias, recolhendo os despojos, os tesouros daqueles exércitos
que queriam matá-los e acabaram se matando uns aos outros, enquanto o povo, junto com seu rei Josafá, não precisaram lutar, eles precisaram apenas crer, buscar e crer no Senhor, e crer no Senhor. E aqueles homens cantavam louvores a Deus, preparados para a guerra. Mas enquanto eles glorificavam a Deus através do seu louvor, Deus trabalhava por eles, dando a vitória a eles. Você quer vencer, meu irmão, esse medo? Ou você quer permanecer com esse medo, meu irmão? Você quer que Deus trabalhe com toda a sua força, com todo o seu poder, sua misericórdia na sua vida e te dê a vitória? Ou você prefere tentar buscar pelas suas próprias forças? Você quer a vitória em Deus? Ou você quer continuar com medo? Deus te chamou, Deus me chamou para ser homem, sede forte e corajoso. Não se esqueça disso nunca. Deus nos chamou para ser homens fortes e corajosos. Uma lição que nós podemos aprender com isso, meus irmãos, que nós devemos trocar o medo pela paz do Senhor. Que nós devemos trocar a nossa força pela força do Senhor. Irmão, tome posição. O rei Josafá tomou posição. Quando ele se viu naquele momento de grande perigo, ele tomou uma posição. Como um grande homem que era, um rei que ele tomou a posição de dobrar os teus joelhos diante de Deus e reconhecer: Senhor, eu não tenho forças, mas os meus olhos estão em Ti. Põe os teus olhos no Senhor, reconheça que você não tem força o suficiente para vencer todas as batalhas, mas que há um Deus todo-poderoso, misericordioso, soberano sobre todas as coisas, que reina sobre todos os povos, que está afim do coração de você, que teme a Ele, para que Ele enche o seu coração de coragem e te mostre as vitórias que Ele tem para a sua vida. É só crer, buscar e confiar. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Que Deus abençoe a sua noite e deixo aqui o meu convite para você no dia 27 do mês que vem. Se eu não estiver enganado, nós teremos aí mais uma vez o nosso encontro dos homens de valor na Igreja Presbiteriana. Se a data não for essa, você acompanha lá nos meus stories, Facebook, Instagram, que a gente vai estar passando a data correta aí para vocês, beleza? Não perca essa oportunidade, não tenha medo de ir ouvir e aprender aquilo que Deus quer te ensinar. Que Deus te abençoe e que você tenha uma noite abençoada, e eu quero fazer uma oração pela tua vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Rei soberano sobre todas as coisas por ti criadas, ó Deus que reina sobre todo o universo, sobre todos os povos, Tu és, Senhor, e sempre será o Rei dos Reis. E a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego em Tuas mãos poderosas e santas, assim como a minha vida de um homem que é falho, Senhor, que é fraco e que é medroso, que tem medo de muitas coisas, em Tuas santas mãos, assim também eu entrego a vida daqueles que irão ver esta mensagem, que irão compartilhar dessa mensagem, que irão, ó Deus, meditar nessa mensagem, porque eu tenho certeza no Senhor, meu Deus, que buscando eles encontrarão, Senhor. Que buscando em Ti, ó Deus, coragem para vencer o medo,
eles encontrarão, Deus. E eles serão, em nome de Jesus, e nós seremos, em nome de Jesus, e nós somos, em nome de Jesus, mais do que vencedores, para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém e amém.